Boa noite, meus queridos irmãos. Começando mais um Quarta com Deus, com a alegria de poder chegar à sua casa, à sua presença, e para orarmos juntos e meditarmos na palavra do Senhor. É sempre bom saber que nós temos a oportunidade, no meio da semana, separarmos um tempo para a nossa reflexão e também de colocarmos diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias. Essa é uma alegria, um conforto, né? Um tempo de refrigério, já que a nossa semana toda ela é cheia, né? De trabalho, de preocupações, de correria, e separarmos esse tempo para o refrigério do Senhor é muito bom. Eu quero então começar, como sempre faço, orando com você, orando por sua família, orando por esta semana que você tem enfrentado, talvez uma semana tranquila ou turbulenta, mas guiado e guardado por Deus. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, porque vencemos a metade de uma semana e na tua presença e sob os teus cuidados, temos a certeza que a cada dia o Senhor nos guardará. Nós suplicamos em favor das nossas famílias, da nossa casa, dos nossos filhos, para que o Senhor possa nos abençoar com bênçãos espirituais e nos conceder saúde para o trabalho, para a provisão de cada dia. Pedimos a cura para as enfermidades, o consolo do Espírito Santo para as almas que estão aflitas, angustiadas, a paz de Cristo para aqueles que estão vivendo conflitos familiares, profissionais. Que a tua presença seja realmente sentida e faça toda a diferença. Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades difíceis. O Senhor possa sustentá-los em suas aflições, abrir portas para tratamento e dando cura, Deus. Nós pedimos isso. Senhor, dá-nos a Tua palavra nessa hora. Nós queremos aprender mais de Ti e aprendemos quando abrimos a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, amigos queridos, eu hoje quero lembrar-lhes uma história, porque a história que eu irei lhes contar é muito conhecida, especialmente daqueles que têm algum contato com os evangelhos, mas é uma porção que tem uma aplicabilidade tremenda nos nossos dias, como toda a Bíblia, mas o texto escolhido para hoje tem uma aplicabilidade absolutamente atual. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos de 9 a 14. Eu lerei e você, à medida que eu estiver lendo, você já vai se lembrar dessa história. Assim nos diz a palavra do Senhor. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O primeiro fato que nós temos que abordar nesta parábola é o motivo. O que motivou Jesus a contar esta parábola tão conhecida do fariseu
e o publicano. Jesus deixa claro que ele estava se dirigindo a algumas pessoas que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Eu vou contextualizar, vou chamá-los de supercrentes, de pessoas egocêntricas, que se supervalorizam, se acham melhores, prepotentes, seja no campo espiritual ou secular, pessoas que confiavam na sua própria justiça. E todos os que confiam na própria justiça desprezam os demais, porque se acham melhores, se acham superiores. Existem pessoas assim em todos os lugares. Existem pessoas assim na igreja, existem pessoas assim no seu trabalho, existem pessoas assim na sua família e na minha também. Então, o público-alvo de Jesus aqui nesta parábola é formado por pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, e no caso da parábola, alguém que se julgava espiritualmente num nível elevadíssimo, elevado, muito acima de pobres pecadores. Não, antes de conhecer a parábola e de analisá-la, nós precisamos encontrar a quem Jesus se dirigia. E talvez Jesus estivesse se dirigindo a mim e a você. Pessoas que talvez confiem na sua própria justiça, nas próprias virtudes, e não se julgam ruins como os demais. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: eu não vou lá para a sua igreja porque lá tem gente pior do que eu. É esse tipo de gente que Jesus se refere nessa parábola. Tem gente pior do que eu. Eu não sou crente porque tem crente pior do que eu. Eu não vou ao culto porque lá tem gente pior do que eu. É esse tipo de pessoas que Jesus se refere. Então, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Aí Jesus conta uma parábola a fim de ensinar. Jesus sempre que contava uma parábola, ele tinha esse propósito, o propósito do mestre, né? Ensinar. Contar uma parábola e extrair dali verdades que deveriam ser compreendidas e aplicadas. Então, há pessoas que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros, se julgavam superiores. Jesus, então, lhes contou uma parábola. E a parábola é muito simples. 2 homens subiram ao templo para orar. Bom, você há de concordar comigo que a atitude dos 2 homens, uma atitude louvável. Uma atitude louvável. Antes de conhecermos os 2 homens, uma atitude de 2 pessoas que vão à casa de Deus orar. Então, até aqui, nós estamos diante de 2 pessoas das quais nós podemos imaginar estarem indo buscando a presença de Deus em santidade de vida. Eles foram ao templo, ao mesmo templo, e com o mesmo propósito, o propósito de orar. Nós nos dirigimos à casa de Deus, né, semanalmente, e sempre vamos à casa de Deus com o propósito de adorar, de orar, de ter a comunhão com a igreja de Cristo. E os templos, né, estão cheios de pessoas assim. Só que ao mesmo tempo, na mesma hora, e para o mesmo propósito, se dirigem pessoas com o íntimo ou com o coração diferente. O texto, então, vai agora mostrar a distinção dos 2 homens que se dirigiram ao templo para orar, o que era louvável. Mas vamos conhecer esses 2 homens. O primeiro, fariseu, um homem religioso, profundo conhecedor da lei, possivelmente um líder na sinagoga, ou um dos líderes, ou
alguém extremamente comprometido com o estudo da lei de Deus, e esse homem foi ao templo orar. Olha a oração deste homem: Deus, eu te agradeço. Bonito, porque a gratidão é uma coisa que tem que estar na oração. Agradecer a Deus é um elemento essencial na oração. Deus fica feliz quando ele encontra corações agradecidos que vão a ele. Mas preste atenção, qual era a gratidão? Este homem não estava agradecendo a Deus, ele estava, na verdade, agradecendo a si mesmo, porque o texto diz que ele orava no íntimo. Algumas versões diz, e orando de si para consigo mesmo, ou de si para si mesmo, ou seja, ele orava para ele, para satisfazer o seu ego. No íntimo ele orava: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, e nem sou como este. Aí ele naturalmente aponta para o publicano que subiu junto com ele, né? Para orar. E nem sou como este publicano, cobrador de impostos, a serviço do império. Nem sou como ele. Então a sua oração já começa quase que dizendo a Deus que era um privilégio para Deus ouvir a sua oração. Eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou corrupto, eu não sou como este publicano. E não parou por aí. Aí agora ele, ao invés de falar quem ele é ou quem ele não é, ele vai dizer o que ele faz. Então, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, e eu não sou como este publicano. Agora eu vou dizer o que eu faço. O que eu faço na religião. Vou contextualizar. O que eu faço na igreja. O que eu faço. Quais as funções que eu ocupo. O que eu realizo para a igreja. Aí ele diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, eu excedo até o que a lei manda. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, a oração deste fariseu: eu agradeço. Mas ele estava agradecendo a si mesmo. Ele não estava agradecendo a Deus. Eu te agradeço, porque eu não sou como estes homens. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero e não sou como este publicano. Mas tem mais. Além dessas virtudes todas, eu também jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Ou seja, eu pago as minhas obrigações. E se ele estivesse aqui nos nossos dias, né, e se não fosse um judaizante, fosse um cristão, ele possivelmente terminaria a sua oração assim: em nome de Jesus, amém. E o publicano? Distante, nem ousou ficar perto do fariseu, porque o fariseu não aceitaria a proximidade do publicano. O texto diz que ele também orou. E nem ousava olhar para o céu. Essa atitude de olhar para o céu, né, é como se ele estivesse olhando para Deus. Nem ousava olhar para o céu. Batendo no peito, que também era uma atitude de contrição, como se fosse uma punição, um reconhecimento, batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Uma oração muito mais simples. Muito simples. A primeira oração, uma oração rebuscada, bem elaborada, de um religioso profissional. A segunda oração, não havia nenhuma liturgia nessa oração. O homem só abriu o coração e falou aquilo que estava dentro do seu coração. Primeiro, sentiu a sua indignidade, nem ousava olhar para o céu. Segundo, pediu sobre ele a misericórdia de Deus. Então, ele estava orando a Deus.
O fariseu começou a oração falando para Deus: Deus, eu te agradeço. Mas ele não estava agradecendo a Deus, porque eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, não sou começo publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Então Deus foi apenas a palavra Deus e agradeço, essas 2 palavras foram apenas, faziam apenas parte de uma liturgia, de um hábito. A oração do publicano não. Era de um homem desarmado diante de Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade. Enquanto o fariseu olhou para o lado e dizendo: eu não sou como este publicano, o publicano olhou para cima. Não ousou olhar para cima porque não merecia. Mas baixe sua cabeça e clama a Deus por misericórdia. Para ele, o fariseu não fazia parte agora do seu contexto. Ele estava preocupado com o seu estado de pecaminosidade e de necessidade da misericórdia de Deus. Então, para refrescar a sua memória, Jesus contou essa parábola a algumas pessoas, que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Qual o resultado dessas orações? Eu lhes digo, isso Jesus falando, que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. De nada adiantou uma oração pomposa, voz rebuscada, uma oração muito bem ordenada, a exaltação pessoal, não adiantou de nada. Por isso que o texto diz, ele orava de si para si mesmo. Deus não deu atenção àquela oração, porque foi uma oração falsa, foi uma oração egocêntrica e não voltada ou dirigida a Deus. Uma oração para se dizer: Senhor, eu tenho direito de estar diante de Ti, porque eu não sou isso, não sou aquilo, faço isso e faço aquilo. O publicano não. O publicano desarmado pede misericórdia. Senhor, põe o Teu coração na minha miséria, porque eu sou um pecador. Na simplicidade desta oração, Deus reconheceu a sinceridade. E Jesus diz então que foi essa simples oração que foi ouvida e este homem volta para casa justificado, perdoado. E o fariseu volta para casa da mesma maneira que saiu, com a sua arrogância, com a sua prepotência, com a sua justiça própria, com o seu desprezo pelos outros, sem o perdão de Deus. Que eu e você possamos tirar lições para nossas vidas quando vamos à casa de Deus, quando participamos da comunhão dos santos, quando olhamos para os irmãos que estão ao nosso redor, quando vamos falar com Deus. O coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Mas o orgulho precede a queda. Nós podemos chegar à presença de Deus. Jesus nos deu esse livre acesso. Mas Deus só nos aceita em sua presença com o coração quebrantado e contrito. Que Deus te abençoe. Que as suas orações sejam as orações de um homem que reconhece que é pecador e que precisa da graça de Deus. Não merece, mas tem certeza que irá receber. E deixemos que as pessoas que fazem a própria justiça
e desprezem os outros, se acertem com Deus. Que a nossa oração seja a oração de um pobre pecador, justificado pelo amor, pelo sangue e pela graça de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.